Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero convidá-los para nós lermos a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 11 até o versículo 18. Passo a ler o referido texto aos Gálatas, capítulo 6, versículo 11 ao versículo 18. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Glória a Deus. Tomai o seu assento, por favor. Queridos e amados irmãos, igreja do Senhor Jesus, é com muita alegria que eu quero nesta noite dividir com vocês a palavra de Deus, na certeza de que ela por si só é poderosa para edificar, exortar, consolar, renovar, animar, libertar, transformar, abençoar, falar da vida ao seu coração nesta noite. Esta é a palavra de Deus. Eu venho de uma semana bastante corrida, com muitos compromissos. Chegamos aqui já um pouquinho depois que o culto havia iniciado, vindo de dois compromissos pela manhã e agora à tarde. Estamos chegando ao nosso terceiro compromisso, amanhã pela manhã o quarto e depois à noite o quinto. E a vida é essa daqui que Deus nos proporcionou, a oportunidade de falar da Bíblia, de falar da palavra de Deus. Fisicamente cansado, mas o coração alegre, com vontade de pregar, com vontade de falar aquilo que Deus tem gerado em meu coração mediante a sua palavra. O texto que acabei de ler, e dentro do versículo de número 14, em que Paulo diz: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, me trouxe três palavras ao coração e eu quero dividi-la, essas três palavras-chave com vocês nesta noite. Quero citá-las e depois pensar sobre cada uma delas.
A primeira palavra que cito é a palavra orgulho, a segunda palavra é a palavra renúncia, a terceira palavra é a palavra exultação. Orgulho, renúncia e exultação, que não é a exaltação, mas a exultação. Dentro daquilo que Paulo está mencionando no capítulo 6 e no versículo 14, porque ele traz no seu bojo, que ele traz no seu pensamento, se divide nessas três palavras. A primeira palavra trata do orgulho, e para nós pensarmos a respeito disso, eu preciso que você caminhe comigo na linha de pensamento do pregador, para depois nós fazermos uma breve aplicação. Eu começo esse texto, ou esta mensagem, levando vocês a um princípio da Bíblia chamado de princípio absoluto. O princípio absoluto, na verdade, ele está antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1. E Gênesis 1, verso 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Antes deste princípio criacional, nós temos o princípio absoluto, e o princípio absoluto ele é antes de Gênesis capítulo 1 e versículo 1. O princípio absoluto é a eternidade passada, é a eternidade de Deus, é o mundo de Deus, é os céus pelo lado de dentro. No princípio absoluto, antes de todas as coisas criadas, antes de toda a existência de qualquer ser angelical ou qualquer hierarquia angelical dos céus, este é o princípio absoluto em que o Pai existe por si mesmo, coexiste por si mesmo, em que o Pai está na sua eterna glória, o Pai assentado no seu trono, o Filho escondido no Pai, o Espírito sendo o vínculo dessa unidade. E nesse princípio absoluto, aprove Deus se relacionar, aprove Deus se revelar, aprove Deus se fazer conhecer, aprove Deus a começar a trazer à existência algumas coisas com um propósito único: compartilhar aquilo que é seu, dividir aquilo que é seu, fazer conhecido aquilo que é seu. Esse Deus absoluto que independe, que não depende, que não é refém, que é incausado, incriado, que existe por si mesmo, que é Deus, que é Rei, que é Senhor, que é soberano, que está no trono, que controla, que manda, que faz, que fala e os outros obedecem, que Ele tem todo o poder em si mesmo. Esse Deus achou por bem dividir, compartilhar aquilo que é seu, e para isso acontecer, Ele traz à existência algumas coisas que doravante estão nos céus. Dentro do princípio absoluto, Paulo vai escrever a carta aos Colossenses, e no seu capítulo 1, no seu versículo 16, Paulo vai dizer que nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as coisas invisíveis e visíveis, quer sejam trono, dominações, potestade, poderio, domínio, tudo foi criado por Ele, para Ele, de maneira que Paulo encerra no capítulo 1, verso 17, dizendo que todas as coisas foram criadas por Ele, e todas estas coisas subsistem ou permanecem, estão onde estão, só é o que é, por causa daquele que o criou, porque aquele que o criou, domina, manda, faz, e acontece diante de tudo aquilo que Ele trouxe à existência. Diz a Bíblia, no livro de Salmos, de número 33, verso de número 6, que pela palavra do Senhor o exército do céu foi criado, o exército do céu viera a existir, e pelo sopro da sua boca, todas as coisas passaram então a existir, de acordo com a soberana vontade do Criador. Diz o Salmo 33, verso de número 9, falou e tudo veio existir, falou e tudo veio a acontecer. Diz a carta aos Hebreus, capítulo 11, e também o seu versículo de número 3, que pela palavra do Senhor, os mundos que agora existem, não era assim, aparentemente como são agora, mas Ele trouxe a existência pelo poder da sua palavra. No seu mundo
mundo habitável, na sua eternidade passada, no seu princípio absoluto, aprove o Criador trazer à existência todas as coisas. Ele começa pela criação angelical e, de acordo com a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, hoje nós podemos formular teologicamente aquilo que chamamos de hierarquia angelical, mas no princípio absoluto não tinha uma ordem pré-ordenada. Ele apenas trouxe à existência todos os seres angelicais, e na classificação bíblica nós entendemos por anjos, entendemos por arcanjo, entendemos por serafins, por querubins, por tronos, por anciões, enfim, trouxeram a Deus à existência cada um desses seres angelicais, propósitos estabelecidos para cada um deles, de acordo com a Bíblia: anjos que sustentam o seu trono, anjos que estão acima do trono, anjos que estão diante do trono, anjos que estão ao redor do trono, anjos que lhe assiste, que lhe obedece, que executa toda a sua vontade segundo o seu beneplácito e o seu eterno poder. Todos eles estão à mercê e à disposição do Criador. Diz a Bíblia que quando todos eles foram criados por Deus, foram criados em uma única vez e não em série, vieram a existir de uma única vez. O número que ele criou é o mesmo e permanece, porque não procria, não se casa, não se dá em casamento. Doravante, o mesmo número que ele criou no princípio absoluto, também os criou perfeito, com toda a qualidade de viver para Deus em pleno louvor, adoração, serviço, obediência, submissão, de maneira que Deus deu a eles a dicotomia, porque na sua natureza são espirituais, mas tem a persona, que é a sua alma, e dentro da sua persona as três faculdades que cada um de nós possuímos também, a saber, o intelecto, a sensibilidade e a vontade. Deus, quando criara toda a hierarquia angelical, não os criou dando a eles, ou melhor, ou não permitindo a eles a opção, ou livre direito, ou livre arbítrio, ou a livre agência, ou a livre escolha de tomar decisões, de escolher. Anjos não são máquinas, anjos não são robôs, anjos não são insensíveis, porque a Bíblia diz que eles adoram, a Bíblia diz que eles se alegram, a Bíblia diz que eles se prostram, a Bíblia diz que eles obedecem, a Bíblia diz que eles executam o serviço, a Bíblia diz que eles são conservos dos servos. Então não são máquinas que Deus criou, colocou e disse é robô e só age quando eu apertar o botão. Não, Deus deu a eles também as três faculdades da minha, da tua, da nossa alma, para que pudessem raciocinar, para que pudessem se alegrar, para que pudessem tomar decisões, para que pudessem fazer escolha, para que pudessem ter os sentimentos, a volição, o intelecto. Doravante, a Bíblia vai dizer que Deus então vai destacar um dentre eles, é da classe dos querubins, e o texto de Ezequiel, capítulo 28, verso 11 a 19, quando o contexto do texto fala de uma história de um rei por nome Itobal II, que viveu em meados do ano 750 a.C., e que teve todo o domínio de toda a região geográfica de Tiro e de Sidom, e que toda a análise, todo o comércio passava pela sua mão. O seu contexto imediato fala de uma profecia contra o rei de Tiro, mas a sua referência indireta aponta para um ser angelical da classe dos querubins, e a Bíblia diz que ele traz consigo algumas qualidades peculiares. Primeiro, que é querubim. Segundo, porque é ungido. Terceiro, porque é aferidor de medida. Quarto, porque foi estabelecido. Quinto, para proteger. Deus então levanta um ser da classe dos querubins, lhe consagra, lhe dando uma unção, lhe estabelece no Monte Sião, lhe dá um ministério de aferidor de medida, do teste da qualidade, do nível da adoração, e o coloca para proteger entre Deus e o altar, entre os anjos e o altar, e dá a ele a honra de ser esse ser angelical excelente.
Todavia, todos nós sabemos, pelo decorrer da história bíblica, que esse ser angelical vai fazer uso do seu livre-arbítrio, da sua livre agência, da sua livre escolha, e de acordo com Isaías capítulo 14, versículo 13 a 15, ele vai conjugar o verbo para si, e aquilo que ele não podia fazer, ele passa a fazer, quando ele usa o verbo dizendo: eu subirei, eu assentarei, eu serei, eu subirei, eu assentarei, eu serei, eu subirei, eu assentarei e eu serei. E de acordo com Isaías 14, verso 13 a 15, Ezequiel 28, verso de número 11 ao verso de número 19, e Ezequiel capítulo 31, verso 1 até o verso 11, ele era aquele que estava acima de todos os seres angelicais. Os seres angelicais inferiores a ele estavam à sua disposição, estava a seu serviço. Isso começou a trabalhar e a mexer no seu intelecto, na sua sensibilidade e também na sua vontade. Doravante começou a nascer dentro de si mesmo um desejo mais ou menos assim: louvado seja eu, glória seja a mim, exaltado seja o meu nome. Começou a nascer esses desejos dentro do seu coração, e a Bíblia diz que quando Deus o criou perfeito. Ezequiel 28, versículo 15 diz: perfeito eras tu desde o dia em que foste criado. Então Deus o criara perfeito, de maneira que Tiago capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Doravante, no céu não existe agente de tentação. Se no céu não tem agente de tentação, aonde originou-se o pecado? Originou-se o pecado em um ser angelical da classe dos querubins, que não soube administrar a grandeza de Deus em sua vida, a glória de Deus em sua existência, a beleza de Deus em seu ministério, as honrarias de Deus e as oportunidades que Deus lhe havia confiado para ser o que ele era e estar na posição que ele estava. Então Deus dá a ele todas essas coisas, e eu percebo pela Bíblia que toda exaltação de Deus não nos exclui da tentação de acharmos que somos alguma coisa. Toda exaltação de Deus dada a qualquer um de nós não significa imunidade contra o pecado, não significa uma redoma de vidro onde nada vai me atingir. Toda exaltação de Deus na minha e na sua vida requer um ponto de equilíbrio e um ponto de interrogação. Ou seja, tome cuidado, porque depois de uma exaltação sempre tem a síndrome de quem caiu, e a síndrome de quem caiu é fazer com que você olhe para si mesmo e se ache a única pessoa insubstituível, e depois de você ninguém pode fazer, e que além de você não existe mais ninguém, porque toda a capacidade é sua, toda a inteligência é sua, todo o domínio te pertence. Com você está a sabedoria, com você está o poder, com você está a liderança, com você está a dinâmica, com você está a honra, com você está a glória. Mas as coisas que Deus nos dá, ela não nos fora confiada para gerar em nós um pensamento de que eu posso estar acima de A, acima de B, melhor do que A, melhor do que B, e ninguém pode ser melhor do que eu, porque eu sou insubstituível dentro desse contexto. Então Deus vai provar para nós, mediante o contexto da história da queda desse cidadão, que o orgulho foi o princípio da sua queda. O orgulho começou a trabalhar no seu coração. A palavra orgulho pode ser classificada em três tempos, ou ela pode ser classificada em três palavras. Primeiro, a egolatria. Segundo, o egocentrismo. E terceiro, o egotismo. São os três tipos de ego que permeiam o coração de um ser humano. Um ser humano orgulhoso permite que a egolatria faça parte de si, permite que o egocentrismo invada o seu coração, permita que o egotismo seja o seu parceiro, o seu amigo e o seu alimento. Quando um ser humano tem essa trilogia dentro de si, ele é semelhante àquele que um dia foi expulso
expulso do céu, porque na egolatria todos têm que ovacioná-lo e têm que curvar-se diante dele ou dela. No egotismo tudo tem que mencionar o seu nome, porque se não mencionar o nome dele ou dela, não sei se eu volto mais. E começa no egocentrismo, porque todas as coisas têm que estar centralizado dele e não nela. Ora, existem 3 termos que nós temos que tomar cuidado. Primeiro termo, que é importantíssimo teologicamente falando, é o termo da cristocêntrico, ou seja, todo culto, toda mensagem, toda adoração, toda reunião, toda solenidade, toda assembleia precisa ser cristocêntrica. Jesus é a centralidade, Jesus é o começo, Jesus é o meio, Jesus é o fim, Jesus é o princípio, Jesus é a direção, Jesus, ele é o contexto geral, a adoração é para ele, a glória pertence a ele, a mensagem é dele, a igreja é dele, o profeta é dele, o levita é dele, o adorador é dele, a igreja é dele. Tudo que foi feito deve ser voltado para a pessoa de Cristo, porque sem ele nada podemos fazer. A segunda palavra é a palavra antropocêntrica, e essa palavra quer dizer antropo, que é o homem centro, é o homem no centro. Quando o homem está no centro é uma bagunça, quando o homem está no centro a casa cai, quando o homem está no centro a glória vai, quando o homem está no centro o pai sai, quando o homem está no centro o espírito se extingue, quando o homem está no centro o fogo se apaga, quando o homem está no centro dá uma tristeza na alma, quando o homem está no centro dá vontade de chorar, porque a centralidade é humana. Agora, se Cristo saiu e o homem entrou, o próximo que vem é um perigo muito grande, porque depois do antropocentrismo vai vir o satanismo, e o diabo gosta muito de quando o homem é o centro das atenções, porque não demora, porque Cristo já saiu e o próximo que vai entrar é o diabo. Então o satanismo começa a fazer parte, porque aquele que é o centro, que é Cristo, já saiu. E Deus, dentro do contexto daquilo que Paulo está ensinando aqui, eu estou indo dentro de uma raiz para trazer para vocês o que está acontecendo na expressão de Paulo, é que Paulo está dizendo: eu não me glorio mais nas coisas humanas, eu não me glorio mais naquilo que é da carne, eu não me glorio mais naquilo que o homem pode fazer para o homem. O que é que o homem pode fazer para o homem, Paulo? Ele diz: o homem pode fazer para o homem o tal da circuncisão, ou seja, é externo, é na carne, é do homem para o homem. Ele está dizendo: eu não quero nada externo, eu quero coisas internas, eu não quero na carne, eu quero no coração, e eu não quero humano, eu quero divino, eu quero do Espírito, eu quero do céu, eu quero do Pai, eu quero do Filho, eu quero do Espírito, eu quero da palavra, eu quero uma mudança de dentro para fora. Quem trouxe mão para levantar, levante. Quem tem glória está liberado, e quem trouxe aleluia, solte. Uma das coisas que mais me inculca na minha mente, que deixa com muita dificuldade de raciocínio, porque a mente é muito limitada, muito fraquinha, a minha mente é muito pequena, e eu tento entender essas coisas. Observe comigo: um ser angelical da classe dos querubins está na eternidade, está no céu, está no lugar que eu quero morar, está no lugar para onde eu quero ir, está no lugar que todos nós como igreja desejamos um dia estar lá. O cara está no céu e consegue ser expulso do céu, e eu fico me perguntando: se o cara que está no céu consegue ser expulso do céu, vai morar na onde? Sobrou só um lugar, o inferno. E a Bíblia diz em Mateus 25:41 que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Mas pense comigo, ele estava no céu e conseguiu ser expulso do céu. Dá para você imaginar? Pensa comigo aí: o camarada está no céu e conseguiu ser expulso do céu, e depois que ele foi expulso do céu, isso gerou uma preocupação muito grande no nosso coração. Porque se o cara está no céu e consegue ser expulso de lá, e a gente está na terra, eu fico pensando: será que eu chego no céu? Senhor, me ajuda, me dá graça, me dá força para mim chegar lá. Eu estou tentando, eu preciso chegar lá. Ele já estava lá e conseguiu ser expulso do céu. No céu não tem agente de tentação, então o orgulho começou a tomar conta do seu coração, e ele começou a planejar uma forma de exaltação, uma forma de ser famoso, uma forma de sair na foto. Eu vou usar as linguagens humanas para você entender o céu. Ele começou a tentar usar uma linguagem, algumas formas de sair na foto, no CD, no DVD, no banner, no cartaz, na selfie. Ele começou a usar algumas maneiras para ver se dá mais destaque. A Bíblia diz, Ezequiel 28,
28, verso de número 18, na multidão do teu comércio. A raiz da palavra quer dizer que ele fazia de si mesmo um marketing pessoal. Ele contratou até essa parte dos anjos, fez uma proposta pessoal para cada um deles, e saiu a turma fazendo a sua propaganda, e montou logo uma página no Facebook, uma fanpage, um site, e começou a divulgação pelo WhatsApp, subia os banners todos os dias, e aquela divulgação maciça, o nome dele sendo célebre para tudo quanto é lugar. Mas o Criador só estava de olho, dizendo: eu vou acabar com essa sua graça aí, eu vou acabar com essa sua graça aí, eu vou acabar com essa sua graça aí. Você está achando que você é o quê? Olha, a diferença entre ele e o Criador é o seguinte: a Bíblia diz que o Pai é Criador e ele é criatura, ele é criatura e o Pai é Criador. Então existe um campo, um abismo de separação entre a criatura e o Criador. Então nunca se esqueça que você teve uma origem. Se você teve uma origem, o máximo que você pode ir é voltar para a origem, da onde você veio. O máximo que você pode conquistar é a origem de novo, voltar da onde saiu. E o que ele estava fazendo é esquecer as suas origens. De acordo com Isaías 14, verso 13 a 15, nas expressões da conjugação do verbo, que não se pode conjugar para si um verbo como esse, senão o próprio Cristo, ele disse: eu subirei, eu me assentarei, e eu exaltarei, e eu serei. Eu subirei, eu assentarei, eu exaltarei, e eu serei. Eu subirei acima das estrelas dos céus e acima dos anjos. Ele disse: eu me assentarei acima do trono de Deus, eu exaltarei o meu trono, e eu serei semelhante ao Altíssimo. O Criador olhou bem para ele: linguagem minha, aqui você não sobe, aqui você não se assenta, aqui você não se exalta, e aqui você não vai ser semelhante. Ah, meu Deus do céu, olha que coisa linda. Deus entra na história e faz a limpeza na eternidade. O Pai executa o seu serviço, a limpeza está feita, mas o problema continua, porque quem foi expulso de lá continua trabalhando no coração dos homens. Quando você vai para Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7, a Bíblia diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Eu vou ler de novo. A Bíblia diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Eu vou ler mais uma vez: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Eu vou ler a terceira vez: o Senhor formou o homem do pó da terra. Engraçado que na eternidade passada, no princípio absoluto, ele trouxe à existência os anjos pelo sopro da sua boca, pelo hálito, pelo ruache, pelo vento, pelo sopro. Ele trouxe à existência todos eles. Agora, na formação do homem, ele não vai dizer haja, ele não vai soprar, ele não vai falar, ele diz: eu vou fazer. Então ele vai na matéria pré-existente, pega o barro e forma o corpo. Então ele fez o homem do pó da terra. Qual é a diferença entre o ser angelical para o homem? Primeiro, porque ele está dando um corpo. Segundo, é que ele está fazendo do pó da terra. Na mente de Deus é mais ou menos assim: se eu criei o angelical e o angelical caiu, eu vou criar o humano do pó da terra, para ver se pelo menos ele olha para a estrutura, se pelo menos ele olha para si mesmo, se pelo menos ele dá uma olhadinha para a sua origem. Eu me lembro de um poeta francês chamado Juan de Salorzo, que na teologia, na matéria de antropologia, ele deixou uma frase mais ou menos assim: todo homem precisa carregar no seu bolso um pouco de barro. E os alunos perguntaram: mestre, para quê? Ele disse: para não esquecer as suas origens, para não esquecer as suas origens, para não esquecer as suas origens. Ele estava dizendo: olha, quando você for usado por Deus e chegar num dia em que o negócio for muito lindo, e que o céu se abrir, que a glória descer, que o anjo aparecer, que for fogo para todo lado, e que todo mundo entrar no Remifly, no Canabre, e o negócio virar de ponta cabeça, e que a glória de Deus invadir o templo, e que você achar que é alguma coisa, põe a mão no bolso, pega o barro, dá uma olhadinha, e você vai descobrir que você não é nada, 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 você não é nada. Se não falar, vou ficar até meia-noite. Você não é nada, você não é nada, você não é nada, você não faz, você não tem, você não é, você não pode, você não executa, você não manda, você não determina. Não é você que está na frente, não é você que lidera, não é você que manda, não é você que faz, não é você que levanta, não é você que separa, não é você que ordena. Existe um Deus assentado no alto e sublime trono,
A palavra é dele, o reino é dele, a igreja é dele, a vida é dele, o céu é dele, a terra é dele. Se ele não falar, ninguém fala. Se ele não fizer, ninguém faz. Se ele não curar, ninguém cura. Se ele não salvar, ninguém salva. Se ele não libertar, ninguém liberta. Se ele não abrir, ninguém abre. Se ele não exaltar, ninguém exalta. Se ele não vencer, ninguém vence. Se ele não der vida, ninguém dá. Se ele não abater, ninguém abate. Se ele não controlar, ninguém controla. Se ele não estiver na frente, ninguém está. Se ele não abrir a porta, ninguém abre. Se ele não derramar a glória, ninguém derrama. Se ele não batizar, ninguém batiza. Ai, chore, camanda, suri, bicandaraia. Só os pentecostais batizados com o Espírito Santo. Põe a mão para cima para adorar quem é, quem pode, quem manda, quem faz, quem executa. O nome dele é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. O nome dele é Jesus Cristo, o nome dele é Jesus Cristo. Se Jesus não estiver na casa, não adianta mais nada. Aleluia, aleluia, aleluia. Um pouquinho de vacina não faz mal a ninguém. É só uma vacina. É só para vacinar o meu, o teu, o nosso coração. Não faz mal a ninguém. A gente quer pensar e dar uma olhadinha no que nós estamos fazendo. Por quê? Porque nós temos uma origem. Qual é a nossa origem? Gênesis 2:7, pó da terra. E por que Deus vai trabalhar no pó da terra e formar o homem e fazer do homem um adorador? Porque se ele já formou no céu e deu do céu, a casa já caiu lá, imagine aqui se fizer na terra, colocar e dar muita coisa para o homem. Então para o homem não achar que é muita coisa, eu vou fazer o corpo dele do pó da terra e vou colocar dentro dele o espírito e a alma, para que ele possa, quando ele achar que é alguma coisa, olhar a matéria dele, saber que ele veio do pó. E a Bíblia diz, na verdade, pelo menos 3 coisas a respeito do homem. Primeiro, a sua origem, Gênesis 2:7, veio do pó. Segundo, o seu destino, Gênesis 3:19, vai voltar para o pó. Terceiro, a sua estrutura, Salmo 103, verso 14. Lembra-te que somos pó. Lembra-te que somos pó. Peraí, segura. Primeiro que em Gênesis 2:7 é a minha origem, 3:9 é o meu destino, 103, verso 14 de Salmo é a minha estrutura. Lembra-te de que somos pó. Gente, se alguém saiu do pó, vai voltar para o pó e a estrutura é o pó, por que andar com esse nariz tão empinado? Por que você tem que achar que é muita coisa? Por que você tem que achar que você é insubstituível, que você é a última Coca-Cola do deserto? Por que você tem que achar que é alguma coisa? Para com isso, meu filho. Para de se vangloriar. Para de louvado seja eu, glória seja minha, exaltado seja o meu nome. Para com isso. Você não precisa humilhar ninguém para ser alguma coisa. Você não precisa humilhar ninguém para poder ser instrumento na mão de Deus. Você não precisa tirar alguém de cena para você aparecer. Se você não tem capacidade, se você não tem cacife, se você não tem chamada, se você não tem consciência do que Deus tem para a tua vida, então sai de cena e deixa os outros trabalhar. Agora não tem que atrapalhar, quer atrapalhar quem tem, não faz, quer atrapalhar quem está fazendo, nunca fez nada, levantou alguém para fazer, agora você quer fazer porque alguém se levantou para fazer. Vai lavar louça, deixa o cara trabalhar, deixa o irmão dar glória a Deus, deixa o irmão pregar o evangelho, deixa a irmã fazer a obra do Senhor, deixa o crente fazer aquilo pelo qual Deus o vocacionou para chamar, o chamou para fazer. A gente fica guerreando entre nós, e eu costumo dizer que tem lugar que o diabo já nem manda demônios mais, porque nem precisa. Tem crente que já está tomando o ministério e já está indo fazer bagunça, fazer contenda, fazer divisão, fazer fofoca, mas é alguém que não está fazendo nada. Gente que não faz nada sempre dá brecha para a carne, e a carne entra e começa a fazer a divisão e a facção no reino de Deus. Isso é falta de trabalho e falta de serviço. Quando você estiver envolvido na obra de Deus, não vai ter tempo para cuidar da vida de ninguém, para falar de ninguém, não vai ter tempo para dizer que é alguma coisa. Então vai trabalhar. O orgulho é tão perigoso que a Bíblia vai dizer que o orgulho transformou um anjo em demônio. A vaidade pessoal, ela é tão perigosa que ela transformou um ser angelical em demônio. E depois que um anjo caiu lá no céu, eu não duvido de mais nada aqui na terra.
É verdade. Quando eu vejo gente batendo no peito e achando que é muita coisa, está com a síndrome, está envenenado. É melhor dar vacina nele, é melhor dar vacina, senão vai cair, é o próximo. Olha, se o cara cai do céu, o que é eu e você na terra? Nós estamos aqui pela graça, pela misericórdia de Deus, nós chegamos aqui. É pela misericórdia de Deus que estamos sob os nossos pés, ou em pé, sustentado pela mão do Onipotente. Nada é nosso, tudo é dele. Nada é nosso, tudo é dele. Nada é nosso, tudo é dele. Mas como é difícil lidar com os investimentos de Deus na nossa vida. Deus olha para mim e para você, faz uma escolha, uma chamada soberana, chama para o ministério, dá dons, batiza, enche com o seu espírito, e Deus começa a fazer investimentos na nossa vida. Mas como é difícil lidar com os investimentos de Deus. Tem gente que tem dificuldade de lidar com aquilo que Deus colocou na sua mão, para ele ser, realizar e fazer no reino de Deus. Então ele começa a olhar com os outros olhos, e percebe que o talento que ele tem, ela tem, o dom que ele tem ou ela tem, já serve para outra coisa, uma projeção de si mesmo, uma projeção financeira, uma projeção de fama, uma projeção de sucesso. Então aquele crente que era simples, que era humilde, que era cheio do Espírito Santo, que amava todo mundo, que saudava, que abraçava, que conversava com todo mundo, no decorrer do decurso do tempo, eles começam a tomar rumos diferentes. Eu estou falando de coisas que eu convivo na vida ministerial, no dia a dia. Eu nunca vi uma safra de pregador, de pastor, de levita, de cantor, que da noite para o dia se torna uns narizinhos empinados, que antigamente ia na congregação do bairro, antigamente ele ia naquela igreja da periferia, antigamente ele ia naquele salãozinho com 2 ou 3 crentes, mas agora a coisa mudou. Agora ele não vai mais naquela congregação, não aparece mais naquele bairro. Na verdade já estão mandando até notícia, ó, naquela congregação daquele bairro lá eu já não prego mais não, ó, naquela região lá eu não prego mais não, agora é outro nível, agora o meu negócio é só de sede para sede, de sede para sede, de sede para sede, de sede para sede. Eu acho que eles não estão lendo a Bíblia não, meu irmão. Eu descubro que eles não estão lendo a Bíblia, quer ver? A Bíblia diz que quando João Batista começou seu ministério, ele começou, foi no deserto da Judeia. Dá para entender para onde ele começou? Ele começou no deserto da Judeia. A Bíblia diz que quando Jesus começou o ministério dele, ele começou na Galileia dos gentios, e a Bíblia diz que quando Jesus chamou os primeiros discípulos, ele foi buscar na Galileia dos gentios. E quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse: vocês fiquem na Galileia, volta para Galileia, continua na Galileia, não fiquem iludidos com a Jerusalém, porque em Jerusalém não tem nada para vocês, não. Vá para Galileia, porque é lá que estão as primeiras oportunidades, é lá que estão as primeiras pregações, é lá que estão os primeiros louvores, é lá que estão as primeiras experiências, é lá que estão os primeiros dons, é lá que a glória vai se revelar, é lá que o céu vai descer, é lá que ele vai batizar, fazer a promessa, chamar pelo nome, separar e enviar para fazer a sua obra. Você precisa ficar nas origens de Deus para a sua vida. O orgulho faz com que eu faça a seleção. Não, agora eu não vou mais ali. Não, agora eu não falo mais com Beltrano. Não, agora minhas amizades é daqui para cá. É o orgulho. Não, meu nível agora mudou. Ah, é? O nível da Bíblia continua o mesmo? Engraçadinho. Esqueceu de onde veio? Esqueceu de onde saiu? Esqueceu quem te resgatou? Esqueceu quem te abraçou quando ninguém te abraçava? Esqueceu quem te beijou quando ninguém queria te beijar? Esqueceu quem te deu a mão para você quando ninguém queria? Esqueceu quem acreditou em você quando nem você acreditava mais em você mesmo? Agora que bateu uma asa para cá, uma asa para lá, agora acha que é muita coisa? Cuidado, o Deus que derrubou querubim derruba você também. Aí Paulo vem tratando disso aqui. Vou me gloriar nisso nada? Estou tranquilo? E olha que ele está falando é Paulo. Pega a biografia dele. Vai para 2 Coríntios capítulo 12, verso 1 a 7, e vê a biografia dele. Conheço um homem, se no corpo não sei, fora do corpo não sei, há 14 anos, subiu no céu, viu coisas inefáveis, e não foi dada a ele autoridade para falar o que ele viu lá.
Se tiver que me gloriarei nisso aí. Ele está dizendo, mas para que eu não pudesse me gloriar nas revelações que recebi, foi me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Toda vez que eu achava que ia ser alguma coisa, tome nele. O que você é? Não sou nada. Toda vez que ele sentia vontade de dizer, eu disse, eu não, é Jesus. Tem gente que precisa de espinho na carne toda a sua vida, porque ele não pode dar muita coisa para ele, não pode dar muita coisa para ela, porque, olha irmão, é um tal de humilhar o outro, de passar por cima do outro, de desprezar o outro, de fingir que não viu o outro, de esquecer o outro. Tem crente que atravessa do outro lado da rua, só para não dar paz do Senhor para o irmão dele, está vendo lá do outro lado, só porque o irmão dele não é do mesmo nível que ele no dia a dia, palmilha ou senta com ele, só porque não vai na mesma churrascaria que você vai, só porque não vai na mesma pizzaria que você vai, só porque ele não tem o hábito de ir nos mesmos lugares, nos mesmos hobbies que você tem, então você precisa atravessar a rua para fingir que você não está vendo ele. Pois é, a paz do Senhor Jesus. E eu gosto mais daqueles irmãos que é bem escandaloso mesmo, quando você está na rua e você fala, eita, lá vem o terra, ele já grita lá e diz, paz terra, glória, só vitória. Eita irmão, você não queria que ver ele viu você e ainda mostrou para todo mundo que ele está te vendo. Está todo mundo dizendo, que é isso? É que é doido? Não, é que ele é cheio de Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe pessoa para amar, para abraçar, para beijar, para estar. Porque não tem vaidade, não tem orgulho. O que ele tem é Cristo no coração. E quando se tem Cristo na vida, você é meu irmão, você é meu irmão, você é meu irmão, você é meu irmão, você é meu irmão. Independente da sua classe, da sua cor, da sua raça, da sua etnia, da sua posição, da sua cultura. Você é meu irmão. E nós vamos morar no céu. Aí quando chega no culto, a gente quer cantar assim, quebra o meu orgulho. Mentira. Quebra o meu orgulho. Quer nada. Por dentro não quebra não. Longe. Diz o texto, longe de me gloriar. Se eu tiver que me gloriar em alguma coisa, eu vou me gloriar naquilo ali, ó. Ele diz, na cruz. Se glória a Deus aí, quase que não saiu, hein? Eu costumo dizer em sala de aula para aluno que quando a gente fica muito em silêncio é porque tem pecado escondido. Costumo dizer também que quem está em pecado não dá glória. Ele está dizendo, longe de mim me gloriar. Longe esteja de mim gloriar-me. Longe esteja de mim eu. E você sabe que ele vai dizer isso no capítulo 2, da mesma carta, em versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, mas não mais eu. Ele está dizendo, o ego. Não mais eu, o ego. Esse não existe. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. A centralidade do Evangelho. Ele joga tudo na cruz e dá uma olhada assim, é ali que está a razão. É ali que eu posso me gloriar. Se eu tiver que me gloriar em alguma coisa, eu me glorio ali, na cruz. Esse negócio de gloriar na cruz não é brincadeira não, porque lá atrás, Jesus usou uma expressão interessante, que está em Mateus capítulo 16, versículo 24, ele diz assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então ele sai do orgulho para a renúncia, ele dizendo, para se gloriar na cruz, vai ter que renunciar. Para se gloriar na cruz de Cristo, vai ter que renunciar. Ninguém vai conseguir se gloriar na cruz de Cristo sem renunciar. Você não vai se aproximar da cruz se você não renunciar. Não dá para se aproximar da cruz querendo ser o que você é e permanecer do jeito que você está. Ou você abre mão, ou renuncia, ou você não vai ser parecido com Ele, não vai ter a sua vida crucificada na cruz e possa dizer que vai se gloriar na cruz de Cristo. A renúncia é uma das áreas mais difíceis da vida cristã. Por quê? Geralmente Deus pede para a gente parar com aquilo que a gente mais gosta de fazer.
Você já parou para analisar que todas as vezes que Deus fala assim, não, você fala, não, por quê? Por que não? Mas é gostoso esse negócio, por que não? E todas as vezes que Ele fala assim, vai, pode fazer assim, não, também não quero. Existe uma briga dentro de nós, e essa briga é incessante, porque as coisas que é para mim fazer eu não faço, e as que não é para mim fazer, isso faço. E na linguagem que Paulo usa em Romanos 7,14 a seguir, ele diz, de maneira que não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então existe uma guerra interior dentro de nós, que precisa de uma mortificação, de uma crucificação, que precisa de uma renúncia, para poder morrer, para poder ser crucificado com Cristo, para poder ser semelhante ao Senhor. Então você entrou, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você entrou num caminho que é sem volta. O Evangelho não tem muitas opções, a não ser renunciar e ser crucificado com Cristo. O Evangelho não tem tapinha na cabeça, o Evangelho não tem coceguinha no ouvido, o Evangelho não tem aquela mãozinha nas costas, não. O Evangelho tem espada penetrante, o Evangelho tem invasão de privacidade, o Evangelho tem que tocar, penetrar, invadir, mexer com a ferida, arrancar a casca e mostrar onde é que precisa ser consertado. O Evangelho confronta, provoca, o Evangelho mostra onde está o erro e requer um conserto do erro onde está para ser reparado. O Evangelho não faz nenhuma amizade com o erro, com o pecado. O Evangelho é luz que revela, o Evangelho é espada que penetra, o Evangelho é pão que alimenta, o Evangelho é água que lava, o Evangelho é a verdade que liberta, o Evangelho é a palavra que santifica, o Evangelho é o martelo que esmiuça a pedra, o Evangelho é puro, mais puro que a prata, o Evangelho é lâmpada que ilumina o caminho, é luz para o meu caminho, o Evangelho é alimento para a alma, o Evangelho provoca avivamento, o Evangelho é poder de Deus, o Evangelho é libertação, o Evangelho é transformação, e com o Evangelho não se negocia. Crucificar é renunciar, e a gente não quer abrir mão dos prazeres. Um negócio é gostoso, a gente não quer parar. A gente não quer renunciar aos prazeres da carne e da vida. Não queremos abrir mão daquilo que Deus já ordenou pela sua palavra, e depois a gente quer cantar, deixa o céu descer. É melhor não. É melhor não descer não. E descer a gente morre tudinho. Dependendo da condição, melhor não descer não. Então ele exige de nós uma renúncia e a característica para poder ser crucificado com Cristo na cruz. E Paulo diz, aqui que eu vou me gloriar. E por que você não quer se gloriar nela? Ele diz para a turma anterior, eles querem se gloriar na carne, porque se for para a cruz, vai padecer. Está no 13, no versículo anterior, ele vai dizer, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidaram guardam a lei, mas querem que vocês se circuncidem para se vangloriarem. E no versículo 12, todos que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então ele não quer ser perseguido por causa da cruz, então ele quer andar de acordo com o sistema, quer viver de acordo com o sistema. Só que a igreja não tem sistema, a igreja tem Bíblia. Eu vou falar de novo, a igreja não tem sistema, a igreja tem Bíblia. Mas tem gente que quer andar de acordo com o sistema. O sistema não. Aqui não tem sistema, aqui tem evangelho, tem palavra, tem Bíblia. Então, de acordo com a Bíblia, vai ter que morrer para este mundo. De acordo com a Bíblia, vai ter que morrer para este mundo. Paulo disse, mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo está dizendo, não tem sistema comigo, não tem cultura judaica, não tem judaísmo, não tem legalismo, não tem mais ou menos meia fé, não tem um negócio de eu aceitar pela metade. O negócio agora é por completo, e eu aceitei por completo, e o meu negócio com ele é por completo, e se tiver que morrer por causa da cruz dele, eu estou pronto para morrer por causa da cruz dele.
Então não tem meio termo aqui para graça, não tem meio termo aqui para fé, não tem meio termo, não sei, eu gosto de ser crente mais ou menos, mesmo não tem como ser crente mais ou menos. Não, eu gosto até da igreja, eu gosto até eu até choro, eu sinto uns arrepios, não, irmão, mas arrepio todo mundo sente, é capaz de ir para o inferno sentindo arrepio, mas o negócio não é isso, é sentir arrepio, o negócio é sentir, é ser convertido mesmo, o negócio é nascer de novo, o negócio é ser nova criatura, o negócio é ser cidadão do céu, o negócio é ser sal da terra e luz do mundo, o negócio é ser testemunha de Cristo, o negócio é ser o evangelho, é viver o evangelho, é anunciar o evangelho, é falar do evangelho, é transparecer o evangelho, é de tal maneira você ser igual a Cristo, que alguém possa olhar para você e ver em você a identidade de Cristo na sua vida. Lembro-me de um missionário que foi fazer missões pelas regiões nortes da América, e ele passou 10 anos no campo missionário. Quando ele chegou com a sua equipe para atuar no campo, ele falou para a sua equipe: a gente vai ficar aqui, mas eu quero pedir para vocês uma coisa, nós não vamos pregar o evangelho aqui na nossa aldeia não, nós não vamos pregar o evangelho aqui não, nós vamos pregar o evangelho fora, aqui onde a gente mora, nós vamos viver o evangelho, nós vamos viver o evangelho aqui, e vamos pregar o evangelho lá nas outras tribos, nas outras regiões. E ele permaneceu 10 anos pregando o evangelho nas outras regiões, e durante 10 anos, da onde ele morava com a equipe, ele não pregou o evangelho, ele apenas viveu o evangelho. 10 anos depois, ele sai do campo missionário, a junta missionária mandou outra equipe de missionários para lá. A equipe chegou lá com um pensamento contrário, a equipe chegou lá e falou assim: o seguinte, nós vamos começar a pregar o evangelho pela nossa tribo, pela nossa região, e depois a gente vai pregar nas outras tribos. E quando essa equipe chegou e começou a pregar, o povo daquela tribo onde ele residiu 10 anos, disse para eles: pode parar de pregar aí, ô pregador, esse Jesus que você está falando aí, nós aqui conhecemos ele morou aqui 10 anos conosco, o nome dele é David Livingstone, ele ficou aqui 10 anos conosco. Imagine só, ele não pregou 10 anos, ele viveu 10 anos, foi embora, e o povo daquela tribo deu testemunho: ele esteve aqui conosco 10 anos da sua vida, ele viveu tanto o evangelho, ele viveu tanto Cristo, que ele transpareceu, ele transmitiu, ele anunciou Cristo com a sua própria vida. Qual é o evangelho que nós pregamos? Qual é a mensagem que nós pregamos? Que cruz que nós estamos falando? De que graça nós estamos falando? De que Jesus nós estamos falando? Olhe para você e se pergunte: a sua vida é uma mensagem, a sua vida é um testemunho, você é sal da terra. Você pode ganhar alguém, com a sua vida calada, você pode anunciar o evangelho com a própria vida. Como disse Francisco de Assis: pregue o evangelho em todo tempo, se possível for, use palavras. Pregue o evangelho em todo tempo, se possível for, use palavras. Ele está dizendo que existe ambiente que nós vamos entrar, que não tem uma Bíblia para abrir para pregar, mas a nossa vida já é a mensagem. Quem olha para mim e para você pode ler e dizer: ali vai um cristão, ali vai um servo de Deus, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um jovem de Deus, ali vai um adolescente de Deus, ali vai um homem de Deus. A minha e a tua vida precisa ser uma mensagem. Diz a história que um muçulmano se converteu ao cristianismo, aceitou Jesus como Salvador, começou um ministério muito lindo, e ele começou a seguir a Cristo passo a passo. Diz a história que um dia alguém lhe chamou e disse: olha, você precisa ir orar por uma irmã que está cometida de uma enfermidade, ela está de cama. E lá vem ele, Sadhu Sudha Singh, entrou pelo caminho da rua da casa, foi até a casa, bateu palma, uma mulher lhe atendeu, ele disse: eu sou um obreiro, eu sou um missionário, eu sou um pregador do evangelho, e eu vim aqui orar por uma pessoa que está enferma. Quem lhe atendeu disse: espera um pouquinho, que eu vou avisar a dona da casa que o senhor chegou. Ela entrou lá dentro e falou: olha, tem alguém que veio aí orar por ti, e pediu para entrar, e Deus mandou para orar por você. E a enferma disse assim: quem é ele? Qual é o nome dele? E ela responde: olha, se não for Jesus, é irmão dele. Se não for Jesus, é irmão dele. Sadhu Sudha Singh, no livro Os Apóstolos Pé Sangrento, viveu tanto uma vida próxima de Cristo, que a vida dele ficou igual a de Jesus. Dá para entender o que é evangelho? Dá para entender o que é cruz? Dá para entender o que é crucificação? O negócio, meu filho, não é você vir para o congresso hoje, baila para cá, baila para lá, levanta a mão, levanta o pé, e se antes que termine esse congresso, você já está pensando para onde você vai para pecar, e o que você vai fazer com a sua carne a noite toda. Ou você morre para o mundo, ou você não serve para o evangelho. Evangelho é renúncia, evangelho é mudança. A cruz de
Cristo é a mensagem central. Agora, pensa como é desafiador pregar isso aqui, né? Não é verdade? Não dá ibope, não tem tapinha nas costas. E se eu depender dessa mensagem para fazer agenda, desculpa a expressão, estou lascado. Não é verdade? Porque ninguém quer ouvir de novo. Porque é confronto. Porque é confronto. Porque é confronto. E ninguém quer confronto. Hã? Mas uma hora Deus tem que usar um doido. Uma hora Deus tem que usar alguém que não tem medo de perder a agenda, que não fica preocupado se vai voltar a segunda vez. Aliás, eu até ensino meus alunos no seminário que ele tem que ser um pregador que prega para nunca mais voltar. Que o povo esqueça ele, mas que não esqueça a mensagem. Maior do que o pregador é a mensagem. Esquece o pregador e o nome, mas não esquece a mensagem. Vai embora com raiva do pregador, doido para pegar ele pelo pescoço e matar. Mas não te dou uma semana para você ser obrigado, Senhor, por causa daquele pregador doido. Porque foi aquela verdade que mexeu comigo, me tirou do sério e me fez entender que eu preciso melhorar para ser um crente igual ao Senhor. A sua palavra diz. Agora veja se a vaidade não predominou tudo. Porque agora eu tenho que ter uma equipe para me assessorar. Mas antigamente não tinha equipe, agora tem que ter equipe. Uma equipe para ser meus assessores. Aí eu vou pregar, tem que ter uma equipe para tirar minha foto. Eu vou cantar, que tem que ter uma equipe para fazer a minha agenda, tem que fazer a equipe para tirar minha foto, para poder fazer o meu banner, para fazer o meu cartaz. Irmão, se Jesus estivesse aqui, se Paulo estivesse aqui, ia ser um tal de excomungar crente para tudo quanto é lado. Porque nós perdemos a simplicidade do Evangelho. O pregador que prega sobre Jesus já não é mais convidado. O pregador que prega a Bíblia já não é bem-vindo em alguns lugares. Ele tem que pregar algumas coisas que vai mexer com o emocional do povo, porque depois que o emocional estiver lá em cima, dá para tirar a oferta. Não adianta ficar quieto não adianta. Não adianta não. Essa é a realidade. Tem que pregar uma mensagem que vai mexer com as emoções, porque fica fácil para tirar a oferta. Eu vi isso muitas vezes. Eu já saí de cima de púlpito. Eu já peguei minhas coisas e fui embora no meio de mensagem. Quando eu vi que o negócio era esse, eu fica tu aí que passou a condenação. Estou indo, fui. E não morri, estou vivo até hoje. E nunca passei fome, Jesus cuida. Ei, peraí. Se eu tiver que te ligar e você tiver que cobrar, você não é meu amigo mais. Se a tua vida mudou, a minha não, a Bíblia também não. A Bíblia continua a mesma, o Evangelho continua o mesmo. Não pode mudar, não pode. A cruz não é projeção, a cruz não é exaltação própria, a cruz não é para fazer agenda, a cruz não é para te dar ibope, a cruz não é para te dar nome, a cruz não é para você fazer célebre, a cruz não é para te fazer famoso, a cruz não é para te fazer ser uma celebridade, a cruz não é para fazer você de uma estrela, a cruz é para fazer de você um salvo, lavado, comprado, remido e liberto pelo sangue de Jesus. Diga para alguém que está do seu lado aí, você recebe essa mensagem aí?
Aplauda o Senhor Jesus com graça. Fica de pé.